quando chegou essa sigla aqui no Brasil de ESG, né, se pegou esse viés da questão ambiental e se batia muito em cima disso, né? Muito em cima disso. A gente foi uma briga nossa, painel, no bom sentido, né? De querer tirar um pouco desse direcionamento que foi dado no início, questão ambiental. Ambiental é importante, claro que é importante, né? A questão ambiental é bacana, é válido, né? O pessoal até brincar, o que vamos deixar para os nossos netos, nossos filhos. Tá, mas se você não criar o hábito de preparar as pessoas, quem vai cuidar do ambiental? Olá, sejam bem-vindos a KaizenCast, o podcast da Kaizen, onde exploramos as melhores práticas e inovações em gestão logística. Hoje eu estou aqui com o Sr. David, fundador do grupo Painel Logístico, Mídias e Eventos. O David hoje é uma referência na área de comunicação voltada para a parte do setor logístico, tá? Queria te agradecer, David, a sua disponibilidade para estar aqui. Nós estamos na semana do evento, né? A correria louca, mas deu certo, a gente conseguiu se organizar para a gente estar junto aqui para poder gravar esse podcast. Verdade, obrigado a vocês, a Kaizen, pela parceria, pelo convite hoje aqui no KaizenCast. Para a gente é uma honra estar compartilhando experiência, fazendo network, estreitando ainda mais essa parceria bacana e de resultados que a Painel Logístico tem com vocês. Muito obrigado. Bacana. Agradecer de novo o David, né? Até para justamente estar com a gente aqui fazendo esse bate-papo. E vai ser muito interessante porque o David, né, o cara que já vem há muitos anos de mercado, então conhece muito de mercado, vai trazer uns insights legais, o que está acontecendo de fato no mercado como um todo, e compartilhar um pouco com a gente, de fato, daquilo que ele tem como conhecimento e vai agregar muito para vocês. Então, segue aí. Então, vamos lá, né, gente? Vamos tocar no assunto que hoje está em alta no mercado. Então, vamos falar um pouquinho aqui do ESG na prática. O que a gente vai poder discorrer sobre isso. Isso foi um assunto, um tema que o David propôs, até porque a gente tem percebido algumas dificuldades no mercado. Eu acho que tem muita gente no mercado hoje que não sabe, não entende oficialmente o que é o ESG. E eu vou até usar um termo que o Ailton comentou aqui no bate-papo que a gente estava tendo por fora, né? O ESG não é só voltado para a parte ambiental. Então nós vamos discorrer um pouquinho do assunto aqui. O David, como diz, vamos brincar assim, é doutor nisso aí, porque ele vive isso praticamente. E a Kaizen também vem fazendo alguns trabalhos focados nisso aí. Mas nós vamos discorrer isso aí durante o bate-papo para a evolução de todo o contexto, tá? Vamos lá, David. O que é o ESG e o porquê ele é essencial para o supply chain? O ESG, na verdade, é uma prática que vem de fora, né? Uma sigla em inglês para determinar a questão ambiental, a questão de governança e a questão de gestão, pessoas das empresas, né? De uns anos para cá, a questão de qualidade, de trabalho, de ambiente para colaborador foi ficando cada vez mais exigente. A questão ambiental, muita empresa que vinha desmatando, enfim, acabando com o nosso meio ambiente. A gente vê vários congressos aí pelo mundo falando de coisa ambiental, de preserve nossa Amazônia e tudo mais. Então a ESG veio ganhando força com isso e as empresas ficando cada vez mais exigentes com essa questão de ESG. Hoje tem muito plano, empresas com programas voltados para ESG, para melhorar principalmente a parte corporativa, de governança, né? Muita empresa familiar que cresce muito e acaba dando aquela confusãozinha básica que a gente conhece bem e não tem uma sequência. Então o ESG também vem para meio que amenizar essa questão, na questão de governança, né? E na questão de gestão, como eu falei, criar um ambiente propício para o colaborador poder desenvolver seu trabalho, poder entregar o que foi proposto a ele e a empresa poder alcançar seus resultados. Então ESG quer dizer governança ambiental e gestão. E sempre houve essa preocupação, né? A gente fala, né? Até brincando um pouquinho antes aqui nessas siglas, né? Sempre aparece muita sigla. E em algum momento eles colocam muito focado exatamente a parte muito ambiental, né? O preserve, mas a gente está conversando um pouquinho antes que, na verdade, isso parte de uma cultura, uma filosofia, toda uma preocupação de que não é só na empresa como um todo, né? Isso precisa se expandir, de fato, para uma sociedade, para que haja uma conscientização melhor, não somente de quem está ali naquele ambiente da empresa, né? Porque considerando que a empresa passa a ter um novo valor
cultural de estabelecer que há uma preocupação maior com o meio ambiente. Eles vão replantar algumas árvores a mais, vão preocupar com os resíduos, as embalagens utilizadas. Mas ele passa por um conceito, uma mudança que não é tão simples quando a gente fala em cultura, né? Concordo. Quando chegou essa sigla aqui no Brasil de ESG, né, se pegou esse viés da questão ambiental e se batia muito em cima disso, né? Muito em cima disso. A gente foi uma briga nossa da Painel no bom sentido, né? De querer tirar um pouco desse direcionamento que foi dado no início, questão ambiental. Ambiental é importante, claro que é importante, né? A questão ambiental é bacana, é válido, né? O pessoal até brincar, o que vamos deixar para os nossos netos, nossos filhos. Tá, mas se você não criar o hábito de preparar as pessoas, quem vai cuidar do ambiental? Né? Uma samambaia não vai tomar conta de você. Então tem que mudar um pouco esse viés, que veio meio torto na minha visão. É muito focado nisso ambiental, muito batendo ambiental. E na verdade dentro da empresa não ajuda muita coisa, nesse primeiro momento, né? Depois que você criou o hábito de aculturar as pessoas, você estabilizou uma gestão que agregue com o que você faz, aí sim você começa a aplicar o ambiental. Aí você vai saber entender o porquê que você tem que plantar uma árvore, o porquê que é importante preservar a natureza, o porquê que é importante preservar o meio ambiente. Mas antes de passar por pessoas e por gestão, esquece, o ambiente vai continuar do que está hoje aí nosso, totalmente perdido. Essa é a minha visão, pelo menos, né? Sim. Do que eu enxergo no mercado hoje. Verdade. E quando a gente pensa, na verdade, em mudança, às vezes nós pensamos sempre naquelas mudanças muito drásticas, né? Que você vai reflorestar toda a sua área da empresa, ficar preocupado em todos esses resíduos. Mas a gente fala, na verdade, que existem micromudanças, né, necessárias, desde, na verdade, como você, de fato, faz todo o descarte, como você faz todo esse controle de resíduos, as embalagens que você usa, os transportes que você usa, porque aí a gente já entra na parte logística, de fato, né, pensando em todo esse supply, né, toda essa cadeia, que você olha todo o processo, e aí você começa a pensar que sistemas vêm para mim para ajudar esse processo, né? Como cada sistema vai vir agregando, como vai vir evitando algum desperdício. Como é que você percebe, na verdade, que soluções podem ajudar nesse sentido, sem depender simplesmente de cabeças tomando conta e dando direção quanto a isso? Como é que o sistema ajudaria nisso? A questão de tecnologia vem crescendo bastante dentro do nosso mundo logístico aqui, né? E sempre voltadas e aplicadas para a questão de ESG. Algumas tecnologias muito faladas, como o IA, que está surgindo com força total, né? Direcionado para vários tipos de segmentos, mas assim, não podemos depender só da IA, né? Sim. E temos também as tecnologias que são, vamos dizer, já antigas, modo de falar, mas que ainda muita gente não tem o conhecimento. Uma delas é o WMS, que hoje para o funcionamento de um armazém, de uma empresa, é fundamental. Mas muitas pessoas ainda não conhecem ou não dominam totalmente a questão do WMS, ou acham que é muito cara para fazer o que eles fazem, e muita empresa às vezes é meio bagunçada, não tem controle de estoque, não tem controle de nada, porque não conhece o WMS, acha que é caro, mas também nunca foi ver como pode ser aplicado o projeto dela, porque sempre tem um WMS que dá para se aplicar, dá para se moldar ao que ele tem lá. Esquece valor, né? Vamos ver o que você tem, eu vou te indicar o que dá, um pedacinho do WMS só para você começar a controlar seu estoque ali, controlar seu armazém, e daí você vai criando módulos que vão te orientando cada vez mais conforme você vai crescendo, né? O que tem que ter primeira consciência é de quebrar o paradigma. Quebrou o paradigma, aí você começa a ter visão do todo e poder aplicar mais aí na sua operação. E você vem, na verdade, justamente das antigas, né? A gente fala que, na verdade, que antigamente todo o controle, né, já vem desde a época do Cardex, né? Onde você fazia controle ali num papelzinho, escrevendo entrada e saída. Então havia-se, né, até por questão de tecnologia, havia-se essa necessidade de você ter os registros. E, consequentemente, a passar do tempo, ainda hoje há modelos onde você tem isso baseado só em papel, por exemplo. Pois é. Então você tem um volume muito grande de papel, de separação, de recebimento, de etiqueta de pallet, um monte de coisa. Então, por isso que eu falo a questão de pequenas ações, tem conceitos que reduzam isso, muito, né? Muito. Como reduzir isso, como melhorar o processo, como reduzir papel. Existe até um conceito misturado nisso, chama paperless, né? Que é exatamente essa redução de papel a menos que haja necessidade de identificação. Exatamente. Entendeu? Tem muita empresa hoje, não vou citar nomes aqui para não ser indiscreto, mas que ainda está na base do Excel, de planilha. Lógico, muitos ainda aplicam Kanban, Kaizen, é ótimo, mas você não pode ficar dependendo só do cubinho lá, põe lá, faz uma pilha, e quando der para acabar 10, você põe lá um cubinho, né, que é o seu Kanbanzinho. Você não pode depender de um troço desse. Sim. Numa linha de produção, não dá. Sim. Você pode até usar de controle para ter um direcionamento, mas não pode depender de um negócio desse aí, senão você está morto.
tem que dar atualizada. Eu acho que a questão, todo podcast que a gente acaba voltando no raio da pandemia, porque realmente foi um divisor de águas, né? Foi. Eu acho que a pandemia deu uma impulsionada muito grande em questão tecnológica no Brasil, que a gente estava 1000 anos atrasado nessa questão de tecnologia, e a pandemia acabou impulsionando isso, ou impulsionava ou a gente quebrava, não tinha como. Então muitos projetos estavam parados, passaram a andar, graças a Deus, pegando o lado bom do negócio, para ajudar empresas, ajudar pessoas, tirar a gente dessa zona de conforto e passar a aplicar mais em tecnologia. Você vê a molecada ligada em IA, ligada em várias soluções tecnológicas, graças a essa mudança de mentalidade que teve pós-pandemia, que a gente brinca, a logística é outra, literalmente é outra. Eu acho que a mudança de cultura, no caso, eu acho que é um principal desafio que tem, né? De você mudar, fazer essa mudança, essa metanoia na cabeça, para que ele entenda que há um modelo diferente, que há um processo melhor, né? Que há uma cultura melhor. Por isso que eu comentei, né? Que o Kaizen, quando a gente começou, nós pensamos muito nesse conceito de processos mais automatizados, de reduzir papel no processo, para ganhar-se tempo, porque a gente está falando, na verdade, de ganhar tempo, onde você não precisa emitir documentos e entregar para pessoas, e ao mesmo tempo você também realmente ganha no próprio SG, porque aí você tem essa redução de impressão. Eu lembro que nos primeiros projetos nossos, o cara tinha 3 impressoras daquelas enormes, que ele colocava papel e deixava cuspir para fora, jogar para fora. E aí ele pegava aquele monte e começava a dividir isso uma noite inteira nesse processo. Então, quando nós realmente colocamos, por exemplo, o Kaizen para rodar, a primeira coisa que ele fez foi exatamente tirar 2 dessas impressoras. Uma ficou só para nota fiscal. Então, a gente fala que são processos que são conceitos, são filosofias sim. Que você acaba adotando. Claro, que a gente fala, né? E como você comentou a questão do cara estar utilizando as metodologias antigas, é convencer ele de que isso é melhor, não só a nível de SG, mas a nível de autonomia, a nível de processo, automação, produtividade, para ele ganhar tudo isso. Aí depois de tudo isso ele percebe, eu tive redução e consequentemente também foi um processo de melhoria contínua no processo que ele faz, né? Concordo. No SG dele. O que vem crescendo muito hoje na logística, dentro disso que você está falando também, é a questão de digitalização de documentos, né? Parece uma coisa tão boba, tão simples, mas que não era feito. Então você tinha pilhas e pilhas de papel, impressoras potentíssimas aí. Canhotas de nota fiscais. Canhotas de nota fiscal, que eu acho um absurdo, né? Aquele tamanho, canhotinho pequenininho, o cara perde aquilo lá, acabou sua contabilidade. Então é uma coisa absurda, bizarra até, né? E mesmo assim você ainda tem dificuldade em implementar a questão de digitalização em algumas empresas. Estou falando de empresa grande, né? Sim. O cara quer ter tudo no papel, quer tudo... Poxa, peraí, você cresceu, você não é mais aquele cara que começou há, sei lá, 10, 20, 30 anos atrás, com um faturamento pequenininho, com pouquíssimos produtos ali no seu SKU. Ou você tem, sei lá, mais de 20 mil produtos, fatura X milhões por mês. Não dá para ficar no papel. E não tem como. Existe uma resistência muito grande de algumas empresas que nos procuram para poder aplicar a operação 100% no coletor. De cliente chegar a um ponto de fechar e chegar no ponto que o cara fala assim, eu não vou querer continuar o projeto, porque se não te rodar no papel, o meu custo vai ser alto. Aí ele não para poder fazer o cálculo de quanto tempo que ia reduzir com o uso do coletor, não para fazer cálculo do que ele gasta de papel no mês. Um dos cases que o Ailton mencionou aqui foi um dos primeiros clientes Kaizen. O cara fechava um pallet por semana, né? Era quase que um pallet de Chamex por semana que rodava. A operação do cara era gigante. Mais de 150 usuários. Então, assim, se você for pôr na ponta do lápis, cara, o prejuízo que ele não tinha com o papel. Por isso que eu falei, não é só a preocupação em si, na verdade, do papel. Claro, você tem impressora, você tem energia, mas o tempo que se levava a nível de produtividade entre você entregar um papel e devolver e buscar um outro papel é uma perda de processo, uma perda de mão de obra. E, na verdade, a gente percebe que isso você passa a ganhar com mais automação. Sim. Então você teve o seu SG, né? Porque você tem um deslocamento, você tem pessoas andando menos, você tem menos energia, você tem menos papel, você tem um monte de coisa que é menos. E você ganha produtividade, porque tudo isso vai para o equipamento. Então, quando você começa a olhar para isso, você tem um aumento de mão de obra, consequentemente, ou você reduz esse custo, pensando de fato, no caso, em enxugar essa equipe, ou você aumenta a demanda, porque aí eles têm capacidade de fazer isso. Exatamente. Então, tem coisa, na verdade, que você não consegue mensurar tudo de imediato até mostrar para ele no resultado final. Falar, olha, nós estamos num ponto melhor. E deixando bem claro aqui, para quem está assistindo a gente agora, que ninguém aqui está dizendo que o papel vai acabar. A gente está dizendo que tem como melhorar o processo. O papel, eu duvido que acabe um dia, mas melhorar o processo é possível, né? Suzano, pessoal do papel, fiquem tranquilos que não vai acabar. Procurem a Kaizen aqui para melhorar o processo de vocês vão estar muito bem.
Então é isso, quando você fala um troço desse, o pessoal, pô, peraí, mas vai acabar o papel? Vocês estão falando que vai eliminar todos os papéis do mundo? Não é isso, nem falando isso. Até porque a necessidade de identificação, precisa de Exato, etiqueta de volume. Exatamente. Então tem alguns documentos que são necessários. Outro fator interessante foi de etiqueta, eu lembro quando surgiu no Brasil a questão da etiqueta inteligente, que ia ser o ápice, não sei o quê. Só que veio num custo assim... Fora da curva. O próprio RFID, eu ainda tenho minhas limitações. Assim, eu gosto, eu acho muito interessante as potencialidades dele, mas você tem, na verdade, todo um custo envolvido para que isso aconteça. E ainda, a limitação que ele ainda existe, ele não é 100%, depende de produto, material, intensidade do equipamento. Muito grande, né? Tem algumas limitações que ele não te dá esse percentual de 100%. Então, de algum momento, a gente fala, né? 0 e 1, né? Ou não é 100%? Então é 0, porque ele pode me dar um risco. É isso mesmo. Mas existe uma evolução muito interessante, que antigamente, eu lembro, né, há muito tempo atrás, a gente já falava sobre o assunto, vinha etiqueta a 30 centavos, né? Como era muito longe, era de fora. Agora já barateou muito, mas ainda existe algumas limitações. Ainda tem. É igual a questão, hoje, por exemplo, a gente enxerga, como vocês sabem, a gente faz eventos no Brasil inteiro, os principais polos logísticos industriais, e a gente está levantando uma bandeira agora bem interessante, que é a questão da automação, que já é antiga, mas né, a gente fala aí de Voice by Picking, que é um troço antiguíssimo, mas meia dúzia que tem. Né? O custo é altíssimo, mas porque meia dúzia tem. Então você pega um Carrefour da vida, uma 2, 3 aí que tem isso funcionando integralmente, mas quando você fala em automação hoje, nos tempos de hoje, falta muito conhecimento, falta muito conteúdo para as empresas entenderem que a automação não é questão de ser cara, questão de ser uma implementação muito cara, pô, você vai sair do nosso orçamento. Cada operação é um tipo de automação. E quando você vai ver no final da linha lá, o que você conseguiu gerar, economizou, gerou de aumento de produção, eficiência, e reduziu o custo, e não estou falando de mandar ninguém embora, não. Porque quem está ali, que você tem 5, 6 aí na mesma célula, 3, 4, 2, 3, você divide, manda para outro lugar que está com deficiência e você automatiza aquele negócio ali e o custo não é alto. Falta muita informação no mercado. Então a gente levantou uma bandeira no painel, nos eventos que a gente faz, editoriais nossos, falando um pouco mais sobre automação, o porquê que é importante, trazendo alguns eventos de fora com automações simples, que o cara às vezes não tem conhecimento. Pô, mas isso não é para mim. Mas você nem perguntou, você só olhou, não, é muito avançado para mim. O cara já se auto-sabota, né? Vai se sabotando e a empresa ali ralando, perdendo dinheiro, e o cara se auto-sabotando porque não é para mim, não quero nem ver porque não... muitas das vezes não dão nem oportunidade de ouvir, né? Exatamente. E sentar para fazer conta, e aí? É o que nós falamos no início, né? Existe uma mudança de cultura que ela precisa ainda ser muito trabalhada, que é exatamente sobre a questão do investimento, né? Aquilo que você pode investir, lógico, você tem produto de alto custo, valor agregado, tem uma série de coisas que compensa colocar uma tecnologia mais avançada. Mas ele não quer começar nem do básico, ele não vai usar o papel ainda, porque para ele não é o ganho, para ele é o que importa, ele tem isso visível, mas ele tem uma série de restrição. É isso mesmo. Entendeu? Então, eu acho que é muito válido. Por isso que a gente, de certa forma, a gente é muito parceiro do painel logístico, porque a gente entende que é uma discussão sempre muito válida. Muito. A mudança ela não acontece numa reunião. O próximo painel logístico vai acontecer agora, vai revolucionar e todo mundo vai entender. É contínuo. Mas é aquela batida de martelo contínua. Exatamente. Né? Eu falo que é igual criança, né? Você inculcar ali, olha, tem uma coisa melhor. Exato. E quando mais você vai falando, vão atraindo essas pessoas para tentar baratear custos, trazer novas metodologias, novos processos, nova tecnologia, que consiga baratear cada vez mais esses custos que a gente tem. Por isso que nesses eventos que a gente faz no Brasil todo, a gente sempre gosta de levar uma variação, um leque enorme de soluções, de empresas parceiras que vão apresentar suas soluções, seja demonstrando na prática, seja no conteúdo, tendo esse contato com o visitante, né, essa troca de experiência, porque muitos têm muita dúvida, principalmente empresas que têm aquela coisa do familiar, que agora estão começando a colocar lá uma gestão profissional para tocar, mas o filho não quer largar a mão ali, não quer desapegar, e isso acaba trazendo a empresa em anos, levando muitas vezes até a quebra, né? Sim. Porque o pai morreu, o avô morreu, que a gente tinha ali, sai e chega os filhos totalmente despreparados e arrebenta a empresa. Um setor interessante, que até é muito forte aqui no Goiás, no Goiás, no Goiás, é a questão do agro. Você pega hoje os filhos desse pessoal, desses fazendeiros, eles pegam os filhos, mandam para fora para estudar, se capacitar, para quando voltar, eles não ter a vontade de ir embora para São Paulo, para outro lugar grande. Ficar lá na lavoura do pai e tocar o negócio.
mas ele traz com ele tecnologia, informação, conhecimento. O agro está muito O forte. agro está muito nessa forte. parte. Você vê as colheitadeiras de hoje, o cara comanda no joystick. Pode ficar até de O casa, cara na fica até verdade. de casa. Então, De por quê? casa. Porque os filhos estão trazendo essa cultura. Porque os pais têm aquela visão de cabalística, né? Sim. Aquela coisa antiga. Então, e manda o filho para fora, que estando de casa não faz milagre, né? O cara traz a tecnologia, mostra, convence o pai ou ali os familiares que estão à frente do negócio que aquilo é importante, vai gerar uma colheita de melhor qualidade, uma distribuição de melhor qualidade, vai reduzir as perdas. Isso. Porque hoje o grande gargalo do agro é perda. Perda. Então o cara sai daqui com 1 tonelada de laranja, chega no destino lá com 800. Porque caiu, ou estragou, cara, é o gargalo logístico. Foi mal condicionado. Não tem mal condicionado, eles não têm o know-how logístico para distribuição e nem para armazenamento. Então, a questão de mandar o filho, ou neto, ou sobrinho, primo, estudar fora e retornar com a tecnologia, com a informação, isso Com é uma muito visão importante. diferente, né? Uma visão diferenciada. Tá trazendo uma visão A gente diferente. brinca lá que quem detém informação, dizem, né, que quem detém informação detém o poder. Eu discordo. Quem detém informação e não sabe o que fazer com ela, tá morto. Então, não é mandar esse moleque para fora para estudar 2, 3 anos, voltar com a informação e não sabe aplicar. Então, tem que saber desenvolver. E o agro vem crescendo muito porque tem aproveitado bem essas oportunidades, discutido bem esses gargalos que são necessidades fortíssimas que tinham, né, um déficit fortíssimo deles, e tocando na que nós somos o melhor do mundo e todo mundo quer derrubar a gente aí por causa disso. Né? Essa é a ideia. Então, assim, pessoal, só para reforçar para vocês, ver painel logístico, tem um evento acontecendo na sua região, não perca tempo não. Painel logístico, no caso, tem muita coisa legal, né? Participamos já de alguns. Sim. E tem sido cada vez mais interessante, tem sido cada vez mais com novidades que, de certa forma, no caso, gera networks para você, para quem realmente quer gerar network, gera muita informação e também informação na prática, porque você vai ter muitos especialistas lá, né? Todo mundo conversando. Bastante. E o que eu acho legal é exatamente isso, é essa oportunidade da gente conhecer pessoas com ideias diferentes, que em algum momento isso se agrega, né? Exato. E aí pensando no ESG é a mesma coisa, tá? O que você tem? Então a gente tem alguns parceiros que eles falam muito sobre isso. Olha, eu tenho aqui um mapa digital, eu tenho aqui um romaneio digital, eu tenho um acompanhamento digital, aquilo que o cara fazia na mão, fazia via telefone. Então, muita coisa que se fazia na força, fazer com que as coisas aconteçam na força do braço, né? No sentido de ter que forçar para acontecer, ligar para todo mundo, você tem isso de forma muito mais na palma da mão hoje, né? Com Todos certeza. os processos. Eu vim de operações de fato que eram muito manuais. Então, como é que você sabe o que o cara está fazendo? Como é que você sabe se o cara fez? Você tinha que perguntar para ele, o que você está fazendo? O que você está fazendo agora? E quanto tempo você acha que vai demorar aí? Então, trazendo isso para a nossa realidade, quando nós viemos como Kaizen de fato, nós pensamos em trazer isso muito na palma da mão, né? Tanto facilitar essa comunicação, onde eu precisava imprimir um mapa e entregar para você. Da mesma forma, quando você terminava ou estava em andamento, eu ter que acompanhar a sua atividade. Então a gente passa a ter essas funcionalidades que nós ganhamos tempo e eliminamos essa transação de documentos desnecessários. Em que momento? Como você disse, Suzano, fica tranquilo, não precisa preocupar não. Mas no momento que for necessário vai ter uma identificação, até porque eu preciso entregar, preciso ter um volume, vou para a transportadora, tem romaneio, tem alguns documentos que é necessário, né? Caso seja necessário, né? Tá falando com romaneio, já vai para uma parte eletrônica. Num DMS, por exemplo, uma gestão de entrega. Mas já começa a eliminar essa necessidade extrema de sempre ter um papel impresso para que alguém veja isso na mão. Exatamente. Isso é uma questão bem importante e um complicador disso tudo, né? Hoje nossa regulamentação, nossa política hoje tributária é muito complicada. Né? Acho que ainda não tem tecnologia que vence um negócio desse. Você pode amenizar, mas cada vez que você evolui, eles conseguem retroagir ali e complicar ainda mais a tua vida. É impressionante isso. Mais um peso ali. Não, mas agora melhorei. Não, mas eu vou te cobrar mais um agora. Porque você agora está tendo um ESG. Daqui um dia vai realmente ter. Olha, quanto mais você melhora, mais os caras querem ganhar alguma coisa em cima, querem complicar. E hoje a questão tributária do Brasil é muito complicada. É muito complexa. Né? E agora em janeiro começa uma nova aí, que já está aprovada. Ninguém sabe para onde vai isso. É isso aí. Né? As empresas estão desesperadas já, vindo de taxação, uma série de coisas bem-vindo aí, que não vamos entrar nesse mérito, mas não vamos nem chorar antes a questão tributária nossa é terrível. Não tem tecnologia que vença um troço dele. E é de todas as formas, né? Até que um próximo assunto a gente fala muito sobre essa parte também da mão de obra, né? Isso. Então, de alguma forma, a gente
Esses dias um amigo meu, eu acho que até de um estado, não sei se era do Nordeste, ele comentando, não, mas aqui a mão de obra é muito difícil. Eu falei, não, você está no Brasil, tá tranquilo. Se você descer para qualquer lugar do Sul, do Sudeste, do Norte, você vai ter o mesmo problema. Você vai reclamar. Entendeu? Então, o problema da mão de obra também, né? Além de todas essas dores de cabeça, essas preocupações, daqui um dia pode ser que a ESG passe a ser uma obrigatoriedade, você tem que ter no mínimo um trabalho voltado para o meio ambiente, né? Por mais que seja essa a vertente que eles colocam na ESG, mas daqui um dia exatamente, além disso, aí vem um problema também. Como ter pessoas capacitadas, preparadas, treinadas, constantes, para que não perca mão de obra. Isso, assim, não dá nem para dizer que setor X, Y tem o privilégio. É todos os setores, todos os segmentos. Tem uns 10 dias atrás eu estava com o diretor da Tenda, vou até citar o nome aqui, vou mandar um abraço pro Carlos lá da Tenda, e a gente conversando, porque recentemente eu fui nomeado diplomata civil humanitário internacional, para atuar em causas sociais pela GETRO, que é um órgão internacional ligado à ONU, ligado à OTAN, com parceria com mais de 200 países pelo mundo, sede em vários países como Estados Unidos, Suíça, Lisboa, Show. Enfim, vários lugares. O negócio é gigantesco, eu não tinha essa ideia. E por indicação que veio para um amigo meu da Volkswagen, enfim, resumindo, acabei passando todas as etapas lá e me tornei um diplomata. Eu tenho os mesmos poderes hoje de um diplomata político, só não tenho o salário dele, né? A parte ruim você não tem, A parte ruim eu não tenho. Alguns chato. benefícios legais, mas o foco nosso é atuação em causas sociais, causas humanitárias. E dentro dessas causas sociais humanitárias está justamente este gargalo que hoje é gigante. Ao mesmo tempo que eu disse que a pandemia trouxe um levante muito grande nosso em tecnologia, também nos trouxe uma desaceleração, o pessoal fala muito em multiverso, né? Vocês são de tecnologia aí. O pessoal antigamente até 2020, 2020, dizia muito de multiverso, que nós vamos entrar no multiverso isso, multiverso aquilo outro. E eu brinco que nós entramos de cabeça no multiverso, né? O que estava errado agora está certo, o certo está errado. E a molecada hoje não quer saber trabalhar. Quer ser influencer, quer ser tiktoker, quer ser não sei o que lá, não sei o que lá. Só que esquece que eles não conseguem ter a visão, falando agora, puxando sardinha para o nosso segmento logístico como um todo, que na logística tem muita tecnologia, mas muita mesmo, né? Eu estou falando desde uma IA, várias ramificações para vários segmentos, conhecer de perto o que é um WMS, o que faz, um ERP, e tantas outras tecnologias de ponta que nós temos aqui. O Brasil hoje em algumas coisas, é uma referência, pegando de novo o agro nosso hoje é referência no mundo. Ninguém tem um agro como o nosso. E nossas outras áreas estão crescendo, estão evoluindo, lógico, estamos longe do Japão, estamos longe dos Estados Unidos, evidentemente, mas Sim. Tem coisa nossa aqui que é referência mundial. E usando tecnologia nossa, né? Desenvolvida por nós aqui. Então, essa molecada não consegue enxergar isso ainda. Então, fica muito presa em, não, vou para a internet fazer dancinha porque dá mais dinheiro do que você participar da tecnologia dentro de uma logística. Eu tive com um cliente também pouco tempo atrás e foi até o pessoal da Suzano. Brinquei com a Suzano aqui, foi a Suzano. Abraço pro Davi da Suzano lá de logística. Eles têm um menino lá de tecnologia novo, 22 anos, tem um menino, 22 anos. Ele implementou dentro da Suzano, estou falando de um gigante que é a Suzano. Ele implementou uma tecnologia lá que ele desenvolveu dentro dos parâmetros da Suzano, onde eles demoravam, sei lá, 30 horas para fazer um inventário, sei lá, das contas lá que ele estava comentando. O moleque com que ele desenvolveu sozinho, 22 anos, apaixonado por tecnologia, ele reduziu as 30 horas, não sei se foi em 1 hora ou 3 horas, algo do tipo assim, mas pô, de 30 horas para 3, meu amigo, e dentro de casa... E reduzir um custo Você bruto. tá doido, violento, um emprego do violento. tamanho que é... Bruto. Pelo Suzano? movimento, possivelmente, ali em pares fechados de Você movimentação. imagina, você acha que eles vão querer abrir mão de um moleque desse com 22 anos? Futuro é que você é um diretor de tecnologia, fácil. Eu tenho outros casos desses também, da Promofarma, que tem o Bruno lá, que é o diretor de logística lá também, tem um talento lá que ele trouxe, e a molecada olhando, mas são raros, né? São os tipos muito raros. Os diamantes ali. Diamante que você acha, mas que gosta, e você dá abertura para as loucuras que ele pensa, né? Eu brinco com os amigos meus lá da FEMEC, que que vocês conheceram, que eu brinco com eles, seja qual for o tamanho da sua loucura, se for o tamanho da sua loucura,
conte com a minha também, seja qual for o tamanho da sua insanidade, conte com a minha loucura. E se você dá essa asa para esse moleque, ele vai voar. Ele vai voar. Então você pega, estou falando de operações grandes, Promofarma, Suzano, onde tem a molecada desenvolvendo projetos lá que realmente dão impacto fortíssimos, né? E continuando o que a gente estava falando, esse gargalo gigante que ficou pós-pandemia, de você não ter profissional, você não ter jovens interessados. Na cidade de Cruzeiro, Vale do Paraíba, lá em São Paulo, que é muito forte lá, eles estão levando uma Coca-Cola para lá agora. Vai ter dificuldade. Porque ninguém quer trabalhar lá na região. A molecada quer ir embora para São Paulo, para os grandes centros, para ser influência. Lá você tem uma empresa chamada Amistad Máxima, que hoje tem 90% do mercado de vagões, de trem. Os Sherry, os caras é a maior fábrica de Cruzeiro. Eles, acho que ano passado, abriram 90 vagas para tudo que posso imaginar lá. Desde de fábrica, ajudante de fábrica, para tudo. Engenheiro, tudo. Jovem aprendiz, para todos os segmentos. A média de idade lá é de 35 para cima. Eles não conseguem contratar ninguém de 35 para baixo. Aí tiveram que contratar 35, 45, 65, é legal, mas até quando um cara desse aguenta o trampo? Numa fábrica, numa indústria pesada, né? Então a gente está falando, na verdade, no caso que é independente do nível, né? Tanto de escolaridade também como conhecimento salarial. Então nós estamos falando, na verdade, que em qualquer nível, vendo o Brasil aí, por exemplo, você vê essa dificuldade, né? Está falando do pessoal da tenda, né? Nesse bate-papo com ele, a gente falando do meio de diplomacia, que não sei o quê, onde eu podia ajudá-lo. Eu falei assim, cara, socorro. A tenda está com um problema gigantesco. A gente não consegue contratar jovens ou adultos para repor a gôndola dentro do mercado. Olha que absurdo. Não tem. E estou falando de uma função simples. Sim. Que a gente nem tá pagando tão mal assim, não. A gente tá pagando bem para o que tem que ser feito. Na prática, numa teoria, na verdade, não precisa nem da experiência. Nem da experiência, né? É só vontade. Como você vai organizar. Então, vem com a vontade de crescer, e como organiza e pronto. Não vamos longe. Vamos aqui dentro de Goiânia. A gente tem um cliente aqui no Polo, né, Ailton? E eu fui levar um outro cliente para visitar um pessoal de Brasília. Para visitar, o cara entrou no Polo. Cara, todas as empresas com faixa. Contrata-se urgente, contrata. O cara falou assim, cara, eu pensei que o problema era lá com a gente. Eu falei, cara, geral, velho. É geral. Aí você pega um polo fantástico, que cresceu muito aqui no Goiás, vocês conhecem também, que é a Extrema, sul de Minas Gerais. Sim, vamos lá. A Extrema, você tem mais de 4 mil vagas, acho que de 3,5 a 4 mil vagas abertas assim. E olha que tem empresa lá, hein? Imagina, você tem lá, só dando o nome de algumas, você tem lá da FIT, você tem lá Sanofi, Balduco, você tem lá Copenhague. É um polo gigantesco. Extrema hoje se mede. O sul de Minas é gigantesco. Hoje o sul de Minas ali, o Extrema, só falando de Extrema, é o segundo ou terceiro PIB de Minas Gerais. A cidade é um ovinho. Eu brinco com o Exato que dá 3, 4 quarteirões de casa lá da cidade, né? Sim. Aqui no Goiás é uma coisa, uns 3, 4 quarteirão daqui é a cidade. E você não tem mão de obra. Tem que buscar de fora com dificuldade, que você não tem mão de obra. A cidade tinha tudo até para a gente, na verdade. A gente está com dificuldade. Nós fizemos a abertura de algumas vagas e é difícil achar. Isso quando a gente fala, na verdade, igual você comentou, um repositor de uma gôndola, um separador, um cara para carregar caminhão. Estou falando de especializações que ele não precisa ter. Mas quando você vai mais para a especialização ainda, fica mais difícil ainda. Aí você está aumentando a régua de dificuldade, porque aí você passa a ter um mercado mais restrito de pessoas. Exato. E aí você tem que escolher. Por isso que a preocupação também quanto a isso, e aí talvez seja um mercado que você tenha mais visão, mais do que a gente ainda, qual que é a preparação que isso vai acontecer pensando no futuro? Porque não estou falando de agora também, não é para agora. Não, é para frente. É uma preparação pensando daqui 1 ano, daqui 2 anos, como é que vai ser aí a preparação? Aí que volta novamente o ESG, né? Como eu falei no início, veio com um viés meio torto, na minha visão, não que não seja importante, mas não era o momento, acho, de falar muito de ambiental ao invés de pegar ali pessoas. Então, focar em gestão de pessoas, governança. Então hoje acho que uma das saídas hoje para isso, por isso que entra esse meu trabalho de diplomacia nesse sentido, é buscar na base, pegar ali uma mercadinha de periferia, o pessoal mais carente e tudo mais, e começar ali dos 12 anos, 11, 12 anos, já começar a treinar, capacitar, direcionar para esse moleque enxergar contra os olhos da indústria, né, o varejo, o atacado, as questões de tecnologia, mas já começar dali, não deixar de se perder nesse negócio de ser influência, porque quantas influências se deram bem hoje? Meia dúzia.
Corta a internet desse povo. É meia dúzia. Então acho que uma das soluções, que também não é garantia de sucesso, Sim. mas é essa, você pegar da base ali e começar a trazer contigo, e isso requer muito a participação das empresas, né? As empresas têm que se empenhar mais nessa questão de usar o incentivo, que é o ICMS, que eu brinco, né? É um dinheiro que estava perdido, né? Teoricamente está perdido lá, não está sendo dado para nada. Antes que venha algum gênio dar uma canetada para bancar viagem, bancar não sei o que lá, cara, vamos pegar essa grana, vamos recuperar esse dinheiro, vamos investir em causas sociais, vai ser bom para tua marca, bom para tua empresa, bom para a região que você atua ali, você pode melhorar muito seu entorno. Formação ainda. Formação que eu não acho estou que falando só de educação, estudo, você pode usar para vários projetos, cultural, esportivo, um monte, melhorar. Eu estou assumindo a presidência agora de um instituto chamado Novo Horizonte. A gente já assumi já com um monte de projeto top. Lá em Cruzeiro, por exemplo, tem a Santa Casa de lá. Foi feito um projeto para eles economizarem na questão de... Acho que é hidrogênio, nitrogênio, que eles gastavam, sei lá, quantos milhões por mês com aquilo. E é um custo altíssimo para uma Santa Casa, né? No projeto que foi feito via o Instituto, montou-se uma usina lá dentro. Então, fiz a parceria com as empresas, montou-se uma usina de hidrogênio, se não me engano, lá dentro. O custo caiu para, sei lá, R$3.000 por mês o cara gasta agora. Caramba. Coisa de doido. Então, tem vários projetos que podem agregar tanto socialmente, quanto de infraestrutura, uma série de coisas, preparando já o futuro para essa molecada que está chegando. Que acho que é uma das saídas, não tem para onde correr, né? Eu acho que é um pouquinho de cada um, né? Infelizmente você comentou uma coisa bem interessante, você comentou, é exatamente a questão dos custos, né, que todo mundo tem para a questão de manutenção, da própria manutenção da empresa, continuidade. E uma preocupação que se tem é exatamente isso, né? Será se em algum momento eles têm essas margens, porque a margem cada vez mais é reduzida. Então é pensar de fato, como melhorar a minha margem, aumentando o valor, não vai, ele é reduzindo o custo. Só que em algum momento eu reduzo o custo e o que eu vou fazer com isso depois? Eu consigo investir em capacitação? A gente fala muito sobre isso, né? Em algum momento a preocupação quando você tem um novo colaborador, por exemplo, é ele ter essa perspectiva. Legal, comecei aqui, mas para onde que eu posso ir? Como é que eu chego lá? Como é que eu me preparo para isso? Um plano de carreira sólido, pensado, né? Exatamente, nem que seja. Se você não ficar aqui comigo, você vai ser um bom profissional em qualquer lugar. É isso aí. Porque em algum momento, fica comigo, tá, mas eu quero sair, então eu não vou te preparar porque eu sei que você vai sair e vai fortalecer um concorrente, por exemplo. A Kaizen está uma preocupação quanto a isso, e nós estamos trabalhando muito essa questão por agora, de parcerias, né, com institutos, por exemplo, de ensino, para começar a direcionar exatamente essa formação antecipada, liderança, produção, gestão de projetos, pensando em um monte de possibilidades para começar a pensar de fato que nós precisamos ter mão de obras qualificadas, independente do local, da região. Então, quer fazer algum curso? Existe uma possibilidade legal. Por isso que eu falo, né, que é o painel logístico é uma oportunidade de ouvir pessoas, de agregar conhecimento, de você ter um currículo baseado em um network forte, né, de pessoas que estão se movimentando naquele lugar. Então é muito interessante pensar que quem quer, né, conforme você comentou. Não adianta você forçar também alguém para falar, não, mas eu não quero isso. Não, você vai. Eu brinco que é meio como o Eixão aqui em Goiânia, às 18 horas. Você fala assim, eu vou no próximo, já está lá dentro. Então alguém te joga lá, não, mas eu não queria. Não, já foi. Então, direcionar para que ele tenha de fato uma visão. Eu falo muito que se na minha adolescência para a juventude eu tivesse a visão de logística, primeiro, eu não iria para outro lugar, eu não tentaria outra opção, eu já iria para ela, porque eu vejo que ela é muito promissora, tem muita oportunidade. Não, eu vou ganhar um salário, depende do que você quer fazer. Você quer ficar só para ganhar um salário? Você vai ganhar um salário. Mas você quer evoluir? Em qualquer profissão vai isso. É isso mesmo. Então, de alguma forma, aquilo que você faz hoje, seja um operador de logística, ou seja qualquer outra função, se você só quer ganhar dinheiro, você vai ganhar, porque hoje é a necessidade de ter mão de obra. Muito. Mas você quer evoluir? Aí você tem que buscar. Eu brinco que a gente até já contou muito as nossas histórias, né? Fazer o diferente, sabe? Fazer o algo a mais. Legal, todo mundo trabalha e todo mundo estuda. Tá, mas o que eu posso fazer a mais? O que eu vou me diferenciar dele? Então, quando a gente olha a operação também, a gente fala na nossa própria mão de obra, né? A fábrica daquilo que nós temos com estrutura, você vê pessoas que sobressaem. Pessoas que falam assim, não, eu já olhei um negócio aqui, tem uma coisa muito bacana, tem uma tecnologia nova, tem um IA, tem um negócio que funciona. Você fala assim, poxa, legal, o cara está trazendo alguma coisa diferente. Sim. Porque no padrão você tem, né? No padrão você tem um monte de gente, o que está na média, né? E hoje, na verdade, o menos é mais, né?
Exatamente. O menos é mais. Não inventa firula, não. Exatamente. Não Arroz inventa. com feijão ali, se trouxer Se alguém fizer o felizinho, básico, o basicão já bem feito, é uma bem feito. diferença gritante, né? Gritante. E assim, esse gargalo não é de hoje que vem e volto a dizer, tem que ter empenho das empresas hoje, aproveitar essa questão do incentivo fiscal, via ICMS, se propor realmente a mudar a questão social para melhorar o seu entorno, formar profissionais do futuro para que trabalhem contigo, ou direcionado para a indústria, varejo, atacado, para onde seja. Mas tem que ter essa consciência, porque senão nós vamos chegar num ponto onde não vai ter mais quem contar. Hoje você tem um gargalo gigantesco, vocês já chegaram a ver essa pesquisa, na questão de motoristas. Ninguém quer ser motorista mais hoje. É uma profissão bacana, bonita. Quantos não criaram suas famílias na estrada? Na casa boleias antigas, horríveis. Hoje umas boleias super avançadas. Você mora num caminhão moderno. Tudo. Mais confortável que Mais muitas vezes confortável. a casa do cara. Exatamente. Mas ninguém quer ser motorista, porque tem medo. É questão de assalto, questão de infraestrutura que a gente não tem nas estradas. Isso é verdade. Isso que é no SG, quer dizer, se você não Existe criar um ambiente existe bom para meio que pessoas... Não sei se eu digo mudança, a gente até estava vindo para cá, a gente comentou muito sobre isso, né? Porque agora já tem uma parte de eletrificação, né? Começa a Pois tentar é. reduzir um custo. A grande preocupação de novo, né? O próprio SG aqui de novo é pensar nisso. Exatamente. Dá para pensar no SG e trazer isso, uma eletrificação para dentro de um processo, por exemplo, de transporte? Dá, mas qual que é a reutilização dessas baterias depois, de todos esses custos que vão ter? Pois é. Então você faz um, mas o outro você descobriu, né? Então É isso você mesmo. é o cobertorzinho curto. Você vai melhorar um processo, mas você vai descobrir outro daqui a uns anos. O que você vai fazer com isso? Quem que você vai contaminar? O pessoal de empilhadeira quer me matar quando eu falo isso às vezes, assim, eu acho. Eu não sou nenhum expert nessa área de lítio. Estou longe de ser expert, eu sou um curioso. Eu vou fuço, destrincho, o que eu não entendo eu pergunto, não tenho vergonha nenhuma disso. Mas a minha pergunta para eles é, hoje tudo que você vai comprar é lítio. É bateria de lítio na empilhadeira, é lítio no céu, tudo é lítio. Ótimo, bacana. Mas aí entra a questão normalmente de capacitação em pessoas. Lítio tem seu tempo de validade. Sim. É ótimo, economiza, a durabilidade é muito maior. Mas vem cá, você tem pessoas qualificadas, ou você está qualificando o teu time para lidar com lítio? Vamos falar de empilhadeira, por exemplo. Sim. Será que seu operador está com aquele vício antigo da bateria de chumbo? Que o cara deixava descarregar, carregava, você deixou descarregar o lítio hoje, está errado. Você vicia a bateria que dá do celular. Você vicia, não tem santo que aguente e deixava mantida lá. O risco de manuseio. Mas não explode. Explode sim, amigo. Se você não souber manusear, o troço explode. Celular explode, carregando. Sim. Então, tem tudo isso aí. A tecnologia, a solução é ótima, é excelente. Mas você preparou o pessoal para utilizar isso daí? Tem essa. Você vai exigir alta performance. Olha, a melhoria do processo, né? Nossa, modernizamos. Agora eu sou 4.0, eu comprei 4 caminhões elétricos, tá? Mas quem vai dirigir isso aí? Quem vai operar esse negócio? Capacitou? Porque não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, você pensa, na verdade, que uma coisa puxa a outra, né? Pensar no SG, no caso, uma necessidade. Muito necessidade. É um futuro hoje necessário. Mas será que está todo mundo pronto exatamente para comportar tudo isso? Pois é. Que é muita modernidade. Se a gente pegar pessoas mais antigas, vão vir processos muito novos, caminhões que praticamente você fala com ele e aí ele faz o restante do processo. Você sabe que tem empresas que já estão ganhando essa consciência, uma que eu vou citar aqui com o maior orgulho, que é a Ambev. A Ambev já está com essa consciência implementada no seu DNA. A Ambev está se preparando para começar a exigir daqui a alguns anos, já estão fazendo um processo todo lá. Se os fornecedores deles não estiverem envolvidos, quando eu falo envolvido, realmente não é pôr no papel, não. No papel nós somos ESG, não é isso. É realmente na prática, comprovar que atua no ESG, que pratica ESG, está fora do fornecimento da Ambev. Vai ser cortado. Então, quem fornece para a Ambev hoje está correndo atrás disso aí, para realmente aplicar na prática, realmente demonstrar que tem, desde a sua gestão, desde a parte ambiental, governança, sólida, né, aplicável ali, visível, que você possa na empresa do cara, por exemplo, você detectar que aquilo está sendo feito, senão não fornece a Ambev. Então, outras empresas também têm que tomar essa consciência como a Ambev está tomando e passar a exigir. Só assim para te melhorar. Só assim para reduzir esse gargalo de pessoas, de talentos. Por isso que eu falei, na verdade, isso leva-se um tempo, né? Leva-se um tempo. Por mais que é um conceito na prática novo, né? Prática sim, né? No sentido de ser tão visível, né? O tal do ESG. Se a gente até comentou um pouquinho antes ali, a partir de 2004,
né, que veio ali pela ONU, Kofi Annan, estabeleceu exatamente isso, seria uma valorização da empresa, tudo mais, como um indicador, mas na prática ainda é muito lento o processo. Tem outro modo de visão também, né? Será que demorou muito ou nós demoramos muito para entender isso aí? Sim. Né? Porque Mas será desde que as empresas 2004... Mas será que elas não veem também isso como, na verdade, um custo de aplicação e ele não tem um retorno, de fato, uma valorização para entender que a empresa dele tem um selo? Ok, mas o que isso trouxe como resultado, de fato, uma valorização no produto, só um selo, no né? serviço? Pois é, se você pegar antes do surgimento do ESG, algumas empresas já praticavam esse negócio sem saber. Sim. Né? Antes de existir no Brasil isso aí, você tinha empresas que... Pegar exemplos bestas, assim, empresa de produção, o cara bateu a meta, o chefão ia lá, metia um churrasco no final de semana, sei lá, a tua família. Cara, você ficava, caramba, bater uma meta. Vai ter churrasco, eu não tô nem falando de dinheiro. Sim. Vai ter churrasco, vou levar minha família, meu filho numa chácara. Foi reconhecido. No sítio, tô sendo reconhecido. Sim. Isso é SG, cara. Isso. Porque você está cuidando da pessoa, ela está cuidando dos seus processos, você está fazendo uma boa gestão, uma boa governança, está cuidando do seu meio ambiente, está sabendo descartar sua bateria de chumbo, ou teus itens lá, teus insumos, e o teu colaborador está fazendo isso com prazer, com alegria. Sim. E nós nem estamos falando de dinheiro, estamos falando de um churrasco. Né? Você imagina quando você começa a premiar essa galera, então. E você está culturando todo mundo para ele entender o seguinte, olha, nós ganhamos aqui, todo mundo junto, né? Usufruiu de tudo minha época isso. de IMAN, eu sou oriundo de IMAN, né? Eu lembro de ter lido um livro lá na minha adolescência interessante que chama a Escola de Samba Inteligente. Que conceito de escola de samba? Escola de samba são várias alas, 3, 4 mil componentes. Se ganhar, ganha todo mundo. Se perder, perde todo mundo. Né? Cada ala é um setor da empresa. Se aquele setor falhar, tira a ponta dos outros. Sim. Então tem que trabalhar sempre cronológico ali, redondinho, certinho, o processo funcionando bem para a escola ser campeã. A logística é muito similar. Você pega uma empresa hoje, são vários processos ali, várias células, vários setores. Se um falhar, atrás dos outros. Bagunça todo mundo. Então tem que ser uma escola de samba inteligente ali, senão eu acho legal esse assunto, porque na verdade já entramos uma vez numa situação como essa, porque às vezes as empresas não costumam dividir isso e cada um por si, Deus por todos, né? Ó, você é da intralogístico, se vira com o seu. Eu joguei para fora, agora esse aqui, ó, se vira com o que eu fiz. Se fiz errado, agora é contigo. O problema é seu. E eles acabam vivendo isso em mundos distintos, mas no final impacta um só, que é o cliente exato. dele final, mas a empresa é a mesma. Aí você fala assim, poxa, Exatamente. você é uma empresa, eu sou uma empresa. Não, é uma guerra interna sem sentido, né? E não tem é que falta depois. Voltamos de novo na questão da capacitação. Sim. Falta um líder capacitado. SG e capacitação, os dois assuntos. Exatamente. Cadê a gestão? Fala assim, peraí, vocês são... a mesma coisa. Vocês, na verdade, é um só. Exatamente. Então, vocês é um só e automaticamente vocês precisam fazer um trabalho completo, que cada um complete o outro. É isso mesmo. Aí seria muito mais objetivo, né? Você ter de azul, você ter de vermelho, vocês não darem juntos, pensarem juntos. A empresa não anda, a empresa é Kaizen, não pode ser azul ou ser vermelha. É Kaizen. Se não pensarem juntos de forma sinérgica, você atrasa todo um processo. Aí você começa a desanimar o de baixo e vai desanimando. Quando você vê, teu processo está comprometido. Então falta isso, falta esse líder chegar ao pessoal, vamos parar com isso aí, vamos fazer um churrasco para colocar as coisas em dia aqui. É isso que falta. Então a questão do SG ainda vai dar vai ter muito assunto para comentar. Ainda. Por isso que eu acho que é interessante exatamente todos os painéis logísticos, né? De novo, né? A Kaizen sempre apoia, né? E sempre vai estar disposto a fazer esse trabalho com o painel logístico, por entender que não é só, vai falar sobre intralogística, não é preocupação. Não, é o todo. A preocupação, na verdade, é fortalecer toda uma cadeia de fato, né? Que valoriza, que ensina, que orienta, que fala desde tudo, né? Nas últimas formas falou desde tudo. Tudo que se fala de logística está envolvido ali no painel logístico. É isso mesmo. Entendeu? Então a gente, de fato, gosta dessa ideia, desse conceito de falar de tudo e, ao mesmo tempo, você trazer possibilidades ali dentro, de cases práticos, de ações que podem ser implementadas sem pensar só no futuro. Sim. Nós pensamos no futuro? Sim. Nós temos a IA funcionando, temos um monte de coisa muito legal sendo trabalhada. Só que nós estamos pensando também no futuro, que ao mesmo tempo, como você comentou lá atrás, né? Nem toda operação está pronta para um processo maior.
Aí você tem que começar o quê? Devagarzinho, um Exato. processo por vez, implementando o próximo. Mudar aquela Agora mentalidade nós do somos pessoal. ESG, agora Isso. todas nosso resíduo vai passar ali por todo um tratamento. Não tem espaço, o que eu vou fazer agora? E a coisa Isso tem que ser mesmo. implementada devagarzinho. É isso mesmo. Então acho que o painel logístico, desde o primeiro, a gente foi trazendo esse nível de evolução. Né? Hoje o painel logístico está em quantas cidades espalhadas? Hoje a gente está em pelo menos umas 10 cidades pelo Brasil aí. As 10 cidades, É. né? E teoricamente nas principais Nas vocês principais, estão, né? Ali a nível de logística mesmo, eu vi Recife, Tem Itajaí, Itajaí, tem Goiás, aqui, Extrema. Extrema, interior de São Paulo, Ribeirão Preto, que é um polo gigantesco ali, sim, pega sim, toda a sim. região. Sim. Tem bastante, também agora para o Espírito Santo. Então tem bastante locais que a gente vai levando esse conteúdo, essa troca de experiência, que é sempre legal esse bate-papo, né? Sempre. E como você falou, a gente é muito adepto hoje a não limitar e nem deixar algo específico. Vamos fazer um painel logístico, um workshop voltado para tecnologia. É loucura, você limita. O ideal é você vir com vários cases, vários tipos de empresas Não. e você ali ter vários cases diferentes que você pode aplicar. Às vezes não tem nada a ver contigo, a empresa, mas o case você pode usar na tua também. Sim. É adaptar ali e fazer alguma coisa do tipo. Então é legal essa abertura, Sim. te dá uma nova visão, né? Essa oportunidade mesmo de todo mundo, né? Eu acho que é muito legal também. A gente sempre tem alguns parceiros que a gente sempre comenta, fala, tem um painel logístico aí que vai ser legal para te dar uma outra visão de você não viver só no mundo da tecnologia. É isso Você mesmo. começa a ver outros parceiros, começa a ver outros clientes que eles vão para o on-demand e acaba caminhando e falou, opa, também preciso disso aqui. É isso Então, mesmo. para a gente aconteceu muito legal nesse sentido. Né? Da parceria com o painel logístico, da gente trazer algo no meio de teoricamente, não só no meio de tecnologia, né? E aí a gente perceber que havia sinergia com alguns processos, Exato. outras pessoas de outros segmentos. A gente abriu oportunidades, já tem vai para 3 anos agora, a gente abriu oportunidade dentro de feiras gigantescas, como foi a Expo MAF, que vocês foram Sim. esse ano. O ano passado vocês não conseguiram ir, porque a gente estava começando o projeto ainda da FEIMEC, que é maior que a Expo MAF ainda, e é uma feira voltada para a indústria. Aí você pensa, pô, mas é indústria crua? É indústria crua, mas toda a cadeia de suprimentos passa lá dentro. Passa no Pessoal de equipamento, pessoal. Aí eu tive que fazer um trabalho de convencimento da associação lá, que é a BIMAC, e o pessoal da Informa que fazem a feira, a importância da intralogística dentro de uma feira dessa. Sim. Porque o cara, sem saber, eu até brinquei com eles, esquece o visitante, vamos focar só no expositor. Se tem cara que tem chinês, tem todo mundo aqui. Todo o mais mundo. bobinho tem um armazém. O mais bobinho tem que armazenar, tem que movimentar, tem que controlar o estoque dele. Sabe o que é isso? É intralogística, é logística. Sim. Então, é importante o cara vir numa feira dessa, despretensiosamente, para visitar, para buscar coisa da indústria e dar de cara com uma arena de intralogia. O cara vai cair de costas. Puta, pera um pouquinho. Eu estou precisando disso. Como você viu bem lá na Expo MAF. Aconteceu na Expo MAF com a gente. O cara né? vinha, assim, e ele sabe que precisa, mas não, pô, e agora? Será que esse cara vai me explicar? Teve E cliente falando que... de vocês especificamente lá, vocês davam aula pro cara. Cara leigo de tudo. Teve uma hora que chegou uma escola especialista em logística, foi lá, a menina rodou de ponta falando, não, o que eu preciso tá aqui. Foi quase que 1h30, eu e o Manuel explicando Isso aí. pro pessoal o processo logístico, como funcionava. E, cara, por incrível que pareça, né, a gente teve um cliente que veio da Expo MAF. Pois é. Uma feira, a gente tava praticamente num bloco que só tinha chinês, É isso aí. né? O pessoal, uma galera olhando peça, estrutura, e no final das contas, a gente conseguiu evoluir toda a conversa, todo o bate-papo, se tornou hoje cliente nosso, que é o pessoal da Eliaber. E numa área discretazinha, porque eu resolvi de última hora aí. Sim. O ano passado, vocês conversaram com quem teve ano passado na FEIMEC, que a gente tinha 1.200 metros de área, 2 armazéns montados, 46 marcas expositoras de intra e logística. Você não tem noção do que foi aquilo. O pessoal me cobrando já para o ano que vem. Porque é diferente, o pessoal vai e toma um sufoco. Mas é uma demanda para isso, né? Eu falo muito. Na Muito. verdade, que quando você começa a encontrar especialistas de fato que conversam do assunto que você precisa, Sim. é algum momento que você comentou. Eu precisava, mas não sabia que tinha algo direcionado para isso, né? Exatamente. Agora eu percebi que tem alguém que é especialista, que me trouxe uma solução de algo que me doía, mas eu não sabia nem como resolver. E o cara tá vendo ali, vou puxar no Google. Tá, puxar no Google e você liga, perde orçamento. Cara, ele tá vendo a funcionalidade, a aplicação, melhores práticas. Tete a tete. É outra coisa. Então... E a gente monta uma estrutura, no caso da FEIMEC, uma estrutura de demonstração. Sim. Então o cara tá vendo como é que funciona. Peraí, no armazém isso aqui cabe bem, hein? Isso aqui é legal. O cara se sente
dentro da operação, né? dele, exatamente. Então ele chega, ele tem um cara que é especialista em WMS, ele vai ter um cara que é especialista em automação de armazenagem, ele vai ter os parceiros lá que são especialistas em automação com robô. É isso aí. Então assim, ele tem todas as frentes dentro de um fluxo ter alguém para operacional. comentar sobre um assunto, falar sobre uma demanda, explicar, falar sobre uma tirar dor. dúvida. E mesmo esse projeto nosso, a gente não é específico também não. Então dentro desse projeto nosso, a gente está falando aqui de tecnologia, Sim. a gente está falando de automação, a gente está falando de movimentação, armazenagem, até soluções de embalagem a gente está levando. Ou seja, tem Tem de tudo tudo, um pouquinho. Tudo um pouquinho. Da bateria, do carregador, da importância desse, daquele, da lítio, tem tudo lá. Tem tudo lá. Então isso é legal, a gente dá bem diversificado e levando o maior número de conteúdo, o maior leque de soluções possíveis. Então, reforçando, na Nosso verdade, evento. justamente nossa parceria com o Painel Logística tem sido muito vantajoso, né? Eu acho que todos os lados. Sim. Essa parceria que a gente tem, né, tem investido e temos gostado muito exatamente de permanecer, né, como parceiro mesmo para a gente fazer aí uma divulgação, mercado e trazer um monte de coisa que é interessante para nós. Eu agradeço, é uma honra ter vocês como nossos parceiros. Isso aí. Deixa eu deixar uma pergunta em aberto aqui, de forma geral, para quem está assistindo a gente. Na sua visão, qual que é a prática ESG que é pouco explorada no Brasil? O David, você pode expor a sua, e eu queria que o pessoal que for assistir o nosso podcast comentasse, né? Comenta aí. Qual que é a prática que vocês têm hoje na empresa de vocês de ESG? O que vocês praticam de fato, entendendo de fato o termo? Não estão falando só de meio ambiente. Nós plantamos plano. Não é. É pensado de fato o ESG na sua prática, na sua essência. Então comenta aí pra gente o que vocês aplicam aí. E aí nós vamos ouvir qual que é a visão do David quanto a isso, né? O que é pouco explorado no Brasil a nível... David. Na minha questão do social ainda é pouco explorada. Muito pouco explorada. Como eu falei, quando surgiu o ESG no Brasil, vai ter um monte de gente me dando porrada aí, mas a minha visão é essa. Veio com um viés meio torto de muito ambiental, envolvendo um pouquinho de política. Faz parte. Não, faz parte. Mas quem cuida do ambiental? Pois é. São pessoas. Pois é. Quem vai plantar árvore? Quem que planta árvore? Não são pessoas? Ela não vai nascer sozinha, né? Pois é isso a questão. Então veio muito batendo no ambiental. Se você pegar hoje, até os governos nossos aí que vão expor lá, não, temos que cuidar do meio ambiente, tá, é ótimo. Mas, meu amigo, é o que tem de pessoas que precisam ser cuidadas, capacitadas, treinadas, ensinadas para poder ter a compreensão do que é o ESG, o que é trabalhar em equipe, o que é trabalhar num ambiente colaborativo, para depois você pensar no ambiental. Aí o cara tem que ter o entendimento por que ele tem que plantar uma árvore, por que ele tem que preservar o meio ambiente. Se ele não tiver essa consciência, você esqueça ESG, o que vier de sigla bonita e lá de fora, não vai funcionar. Não vai funcionar. Depois de você capacitar as pessoas, mas para isso também tem que ter uma gestão boa. Então acho que a questão de gestão e o social andam juntos. Sim. Então você tem que ter pessoas com nível um pouco maior ali, capacitadas já das empresas, treinando e capacitando essas pessoas para que elas tenham um entendimento do que é e a importância do ESG para a vida delas, tanto corporativa quanto pessoal. Né? Porque ESG, nós falando de empresa aqui, mas ESG vai para a tua casa também. Né? Desde ensinar teu filhinho, tua filhinha, você mesmo, a manter tua casa em ordem, a manter tua casa limpa, a manter tua casa organizada. Básico. Né? Para que teus filhos vejam aquilo e levem para a vida deles. Né? Que você tenha uma boa harmonização com teu marido, tua esposa ali, e tenha uma vida plena. O ESG também cai para dentro de casa. Então, aí depois que você tiver tudo isso assimilado, aí sabendo a importância, aí você vai plantar uma árvore que o teu filho vai saber o porquê que está plantando. Né? Dizem que quem planta pé de jabuticaba não come, né? Não colhe. Ó, câmara. Mas assim, você vai saber por quê, né? A importância, né? Você planta para seus filhos, para seus Exatamente. Fazendo uma analogia aqui, igual aquele cara que você contrata na ferrovia, que dá uma pancada todas 6 horas, você vai dar uma pancada naquele ferro, aquele pino ali. E o cara se aposenta, 40 anos batendo naquela, que chega, pergunta pra ele, por que você bate todo dia 6 horas? Não sei. Eu conheço, estou há 40 anos fazendo isso daí, nunca perguntei. Nem me interessa. Bate aí também, tá tudo certo pra Tô você. aqui pra fazer meu trabalho. Pronto. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Então, primeiro você tem que conscientizar as pessoas da importância e o porquê você tem que fazer aquilo. Não fazer por cuida do meio ambiente, o cara vai arregar a samambaia, o coqueiro. Tá, mas por que você está fazendo isso aí? Não sei. Não sei. Vai melhorar o quê? Não sei também. Você faz em sua casa? Não. Mas, ou seja, não houve uma consciência geral, né? Então você pega
Pode falar. O ESG ele vai fazer muito sentido, na verdade, quando os funcionários começarem a replicar, na verdade, aquilo que a gente fala de ESG dentro da empresa e na sua casa. Na sua casa, exatamente. Ele perceber um desperdício, ele perceber, na verdade, uma gestão dos filhos, da esposa, de toda a situação que ocorre. Exatamente. Acho que esse é a essência do ESG. Não é simplesmente jogar na empresa, joga por jogar. Se você não tiver isso aí, você não me atende mais. Se você não tiver plantado uma árvore... Uma coisa que eu ouço muito, e o ano passado eu estava numa feira parceira nossa, que chama Logistic, lá em Itajaí, que agora é em Balneário Camboriú, na verdade. E eu estava assistindo um congresso, tinha um senhor, que eu não me recordo o nome, infelizmente, aqui, de um sindicato, e ele estava participando de um quadro lá na palestra, num bate-papo, e o tema era crédito de carbono, descarbonização, está na moda agora. Para mim é moda, porque você não consegue comprovar aquilo, é moda. E tinha um pessoal pesado, assim, empresas grandes, né, mediano e tudo mais. Até o pessoal da BOL era mediador lá, da Associação Brasileira de Logística. E chegou nesse senhor do sindicato e perguntaram para a questão da descarbonização. Aí ele falou, isso é tudo balela. Eu estou há 50 anos nessa área de Comex. Isso não existe. Me prova. Você vê na feira um monte de empresa, né? Tocou fogo. Descarbonizamos não sei quantas toneladas no nosso stand. Aí você bate o olho no stand do cara, tem uma chopeira, tem a mesa, tem uma TV. Ô amigo, você descarbonizou aonde? Que eu não tô vendo. Será que foi no shopping? Tem um monte de computador, né? Tava bonita a TV lá, com os gráficos, não sei o quê. Mas fica, mas o cara não entende. Com base em quê? Então o quê? Falta consciência, falta explicar o que é, como é, por que é e para que serve. Sim. Não é jogar, hoje descarbonizamos 2 toneladas aqui. Tá, mas como você chegou a esse número? Não, vamos plantar, não sei como. Vai plantar aonde? Aonde você está plantando? Isso aí. O que você está plantando? Aonde que é? O que essa planta representa mesmo para descarbonizar tudo. Então tem muita balela, e tem mesmo muita balela. Então, e acaba ficando muito esdrúxulo o negócio bacana, né? Como é o ESG, fica ficando meio banal, né? Se você não souber aplicar, não souber orientar e demonstrar para que serve, por que é. Em algum momento ele se torna quase que um selo. Exato. Mas aí você vai ver na prática, na verdade, eu vi até esses dias, né, acontecendo, né? A empresa, na verdade, toda vez que vendia um determinado equipamento, plantava não sei quantas árvores, né? Aí ficou a ideia de novo, né? O ESG é voltado para ambiental. É. Mesmo assim, se vira um cara desse, tá bom, amigo, você plantou 10 anos, plantou aonde? Me leva lá no terreno pra você ver se... Deixa eu ver se você plantou. Um dia não vai ter terra no mundo mais, se for por isso, né? Se todo mundo plantar coisa, não tem mais. Nós vamos bater a nova Amazônia aqui, pô. Até as cidades. Será que aconteceu esse caso aí? Não é porque reflorestar a Amazônia? A Amazônia os primórdios. Pode ser, você já começou lá atrás. Pode ter sido, né? Mas é isso aí. Ô David, eu queria te agradecer, tá? A sua participação, você ter tirado um tempo para poder vir trocar uma ideia com a gente, bater um papo aí, explicar, dar uma aula pra gente sobre isso aí. Deixar a Kaizen aqui de portas abertas para você. Eu já comentei com você outras vezes que, como diz, a casa da Kaizen, o dia que você precisar é um escritório, o seu local em Goiânia, o dia que você precisar tá aí. Esteja contando com a gente em todos os eventos. Mais um evento agora nós vamos ter do painel logístico em Goiânia, 2025. Eu não vou falar 2025, não vai adiantar falar o dia, porque possivelmente o dia que você vê já passou o dia do evento. E para os próximos eventos aí, como diz, as arenas voltada para a área de intralogística, conta com a gente também. Porque cada dia que passa tá mais forte, né? E essa questão de a gente conseguir montar uma estrutura, montar todo o processo e mostrar para o pessoal como que a gente consegue, na prática, trazer benefícios, reduzir custo, tentar praticar um pouquinho do ESG, né, Sobral? É por isso que eu comentei, na verdade, né? É interessante, vocês estão vendo aí, vai ter divulgação constantemente do painel acontecendo em várias cidades. Se tiver oportunidade na sua cidade, não perca essa oportunidade, participe, vá ver, vai se interagir com tudo que está acontecendo, e cada ano tem coisas novas, cada ano tem evolução de tudo aquilo que está sendo praticado. Há quantos anos, David? Já vai para 10 anos. Então há 10 anos está evoluindo a cada painel, a cada um que você vai, numa cidade, na outra, e isso está evoluindo. Então, assim, se você tiver oportunidade, de fato, na sua cidade, aí depois acompanha o painel logístico nas redes sociais e tudo mais, e acompanha. Se tiver oportunidade na sua região, vá. Você vai ganhar muito com isso, tá? Detalhe, gente, o evento é gratuito, né, David? É gratuito. O pessoal pode... E tá visitando, sempre é divulgado com os links das URLs lá para você entrar no site, fazer cadastro para você participar. E fique atento
aí. E siga o David. David, divulga suas redes sociais aí. É isso aí. Siga o Painel Logística em Painel Logística Oficial no Instagram, Painel Logística Oficial no LinkedIn. E pode me seguir também, David Roberto @10 no Instagram e David Roberto Painel Logístico no LinkedIn. E quero agradecer aqui também a você, Sobral, você, Rafa, pela parceria, pela amizade já de alguns anos. A gente vem junto aí construindo um caminho bacana da logística, dentro da logística, falando de tecnologia, falando de várias coisas aqui no Goiás e levando a Kaizen junto com a gente pelo Brasil todo. Pra gente é uma honra ter vocês de parceiros, ter vocês de amigos. Hoje eu posso dizer com propriedade isso. E estou muito feliz. E Painel Logística é isso, conectando pessoas, criando oportunidade, gerando negócios e levando aos nossos parceiros e clientes uma experiência única em cada painel, em cada arena que a gente faz. Muito obrigado a vocês pelo convite. Valeu. E vocês aí, ó, siga a Kaizen. Como diz o meu marketing, vai fazer o trabalhozinho, né, Alex? Coloca as URLs aí. Aqui, siga a Kaizen, sim, embaixo, um lado do outro. Em algum lugar aí. Segue a gente aí que é sucesso. Se você quiser evoluir a sua logística, conte com a Kaizen. Painel Logística indica. É isso aí, pessoal. Obrigado, viu? Abraço, até a próxima. Falou, tchau.